E nós teríamos dois convidados participando hoje, né? Porém, um deles teve um problema pessoal de última hora e a gente vai colocar a apresentação dele, a conversa dele, para a semana que vem, né? E, com isso, a gente vai ter a participação agora por essa noite com o professor Dr. Caio Silva, e ele vai falar sobre simulação computacional e suas implicações. Ou seja, ele vai falar bastante sobre essa história, sobre a questão da sustentabilidade e vai nos dar algumas dicas por conta do BIM, ok? Então, Caio, a câmera é sua, a apresentação é sua, a fala é sua, fique à vontade, se apresente, seja bem-vindo, obrigado por participar. Eu sei que você foi chamado de última hora, mas eu tenho certeza que foi bem na hora certa, né? Então, a Milena e a Júlia, que iriam fazer essa apresentação em nome da Qualia, tiveram seus probleminhas, mas colocaram a pessoa certa para poder fazer essa apresentação. Então, seja super bem-vindo. Obrigado, então, Alex. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Milena e a Júlia são super amigas e parceiras. Na verdade, a Qualia nasceu há muitos anos atrás. Eu fui sócio fundador da Qualia. E, na verdade, minha carreira seguiu para o rumo acadêmico. E aí eu me afastei da empresa como fundador e me tornei parceiro, enfim, como um professor da universidade que desenvolve parcerias com a Qualia, até porque a Qualia está dentro do Parque Tecnológico da UNB, e é um prazer tê-las por perto. Então, primeiramente, eu vou me apresentar rapidamente, né? Já comentei isso, essa história minha com a Qualia. Na verdade, hoje eu tenho uma vida bastante voltada para a Universidade de Brasília, né, como professor da Universidade de Brasília, e sou professor do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. E dentro dessa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, dentro dessa seara do mundo da arquitetura e urbanismo, a gente tem, na tecnologia, como enfrentar a pauta do edifício da cidade e buscar soluções para esse edifício, essa cidade, se tornarem mais sustentáveis, como a gente vê, que é a pauta colocada por você, inclusive, para a conversa de hoje. Então, eu vou utilizar o panorama da simulação para a gente discutir e debater alguns assuntos inerentes à nossa bandeira. Aproveitar aqui a apresentação. Então, já falei que sou arquiteto, né? Formei no Piauí, formei em Teresina, né, na UFP, é uma cidade muito quente, então minha paixão por conforto térmico foi desde esse momento de formação. E morando em Brasília, trouxe minhas pesquisas para a área de sustentabilidade, resiliência urbana, e dentro de um projeto galgado pela universidade, junto com o Ministério de Minas e Energia, há 10 anos atrás, mais ou menos, há 8 anos atrás, a gente começou uma parceria no Programa Brasileiro de Etiquetagens. Então, nesse Programa Brasileiro de Etiquetagem, a gente teve que aprender bastante, se capacitar bastante, e naquele momento era um grande desafio incorporar software na avaliação do desempenho de edifícios. Então, nesse momento, eu me dediquei a alguns programas em específico, vou falar um pouco deles aqui, das implicações dele, e há poucos anos atrás, em 2017, a gente estabeleceu um grupo de pesquisa voltado para a simulação computacional do ambiente construído, que é o SICAP. Vocês veem aqui na tela, tem o endereço do nosso grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa cadastrado pelo CNPq, é um grupo de pesquisa oficial da UNB, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Então, a página do grupo está aí. A gente tem basicamente 4 grandes linhas de pesquisa. Aqui eu coordeno basicamente o desempenho termoenergético do ambiente construído. A gente tem a linha de pesquisa voltada para análise de ventilação natural, tem grupo de pesquisa voltado para análise de materiais, com a professora Wanda Zanoni, engenheira civil, e também uma linha de pesquisa voltada para análise de integração de geração de energia sustentável, energia fotovoltaica em edifícios, coordenado pela professora Joara Cronenberg. Então, fica o convite a vocês acessarem o grupo e ter mais informações do nosso trabalho na universidade. Mas hoje, né, a proposta é trazer essa pauta da simulação computacional, que é uma pauta bastante nova, a gente não explorou totalmente a pauta, e até o final do ano a gente espera lançar esse livro, Simulação, Ambiente e Energia,
É um livro gratuito, a gente vai distribuir o link. Certamente você vai receber o link do nosso livro pela universidade e você pode compartilhar para o seu time, Alex. Beleza. Tá? Então, vamos lá. A simulação computacional e suas implicações. O grande recado de hoje, na verdade, o recado quando se fala de simulação e desse gargalo da simulação para o mundo BIM, é que a gente tem uma nova maneira de projetar. Na verdade, uma nova maneira de conceber o edifício, uma nova maneira de conceber o projeto. Tá? Então, essa nova maneira, ela passa pela seara da simulação e passa pela seara também do mundo BIM. Né? Na verdade, e o que é simular? O que é? Simular, como conceito básico, é emular, é fazer o simulacro, é fazer parecer real. Então, na verdade, quando eu uso o computador para avaliar um edifício ou para avaliar um bairro, eu estou fazendo uma simulação. Na verdade, quando eu uso uma ferramenta tridimensional para entender o edifício, para entender o projeto, é um processo de simulação. Tá? De uma maneira mais aberta. Por outro lado, o BIM traz um novo paradigma para a construção, que é fazer com que a gente entenda que o edifício, o processo construtivo do edifício, ele está no meio digital. Então, eu tenho que entender todas as informações do meu processo de construir estão no mundo digital. Então, é uma mudança total de concepção do que é projetar, e é uma concepção total do que é simular. Então, são conflitos, são conceitos novos, que a nova geração de arquitetos e engenheiros tem que lidar com essa formação. Tá? Então, quando a gente é criança, e aí isso era a minha infância, né? Simular de fazer a cidade, simular de fazer a casa, brincar com o modelo, já é o início do processo de simulação, mas um início muito analógico. Né? Então, na verdade, um brinquedo que representa, que emula uma cidade, um bairro, na verdade, é um processo de simulação analógico. Então, o que é uma simulação digital? O que seria uma simulação desse momento? Né? É a transformação do edifício, que é a realidade, numa situação real por meio de um modelo. Então, na verdade, a simulação, ela é aqui, cantinho. Então, a simulação, na verdade, é a transformação e o entendimento simplificado da realidade. Então, uma diferença de conceito importante da simulação de desempenho, simulação dos aspectos ambientais, da sustentabilidade, do conforto ambiental, é a tradução do que seria o edifício real, né, para um processo de entendimento. Daí um primeiro conflito que eu vejo entre a simulação e o BIM. Na verdade, esse entendimento que deve ser sanado por quem é expert na área. Então, o aprendizado do BIM, ele pode nos ajudar a traduzir de maneira mais adequada e mais próxima da realidade os parâmetros a serem avaliados pela simulação do edifício. Então, a gente já vive no futuro, né? A gente está no momento digital, vivendo a quarta revolução industrial. Então, a gente está no momento que o processo de projeto tem que começar a mudar também. Tá? Então, nesse momento, que era digital, a gente tem uma série de parâmetros, uma série de aplicativos, novos programas que nos deixam com uma nova capacidade, né, um novo ritmo, a gente consegue aprender e consegue raciocinar de um modo mais digital. Então, a simulação, na verdade, ela é uma forma da gente conseguir avaliar o edifício e a cidade utilizando todo o potencial da nova era digital, todo o potencial do computador, né, do seu avanço, todo o potencial dessa revolução industrial que a gente convive hoje em dia. Né? E para provar que a gente está na era digital, né, essa foto, eu gosto muito da parte do pedestre, eu já mostrei em algumas palestras, porque é quase uma imagem de um futuro, de um presente, na verdade, né, que há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, onde o smartphone não era popularizado, seria estranho. Ou seja, numa foto como essa, você tem 14 pessoas olhando o celular. Então, é quase um risco, né, para o urbano, você ter muita gente olhando o celular. Então, a gente consegue ter um mergulho digital em muitas áreas do conhecimento, assim, um mergulho digital para produzir texto, para produzir bem um texto usando o computador, tem um mergulho digital para produzir uma mensagem, produzir um e-mail, a gente consegue produzir mensagens no WhatsApp, todo mundo é expert em gerar meme, né, gerar figurinha. Agora, será que a gente consegue fazer mergulho digital para avaliar o desempenho do edifício? Será que a gente tem um conhecimento adequado para avaliar o edifício? Então, a ideia é propor esse mergulho, né, na digital, não só nos memes do WhatsApp, né, não só nas fake news, mas, na verdade, atrás de um mergulho digital no processo de construir e avaliar o edifício da maneira mais adequada. Tá? Então, o recado é, o processo de projeto, ele está analógico?
é o processo de projeto nessa Revolução Industrial? 2019, né? Aí no mundo Black Mirror, e a gente está, né? A gente está projetando como. Então, ainda é analógico? Qual é o meu processo de conhecer? Tudo bem, o meu processo de pensar. Hoje de manhã mesmo eu fui numa visita técnica, eu não me apresentei direito no começo, né? A gente começou a falar já do assunto, dos problemas técnicos que a gente começou a lidar. Na verdade, eu estou num período afastado do Brasil, estou passando um ano fora, eu estou de pós-doc, e na verdade estou morando em Boston, e hoje de manhã tive uma visita técnica e está bastante frio, apesar de ser verão, aqui um vento bastante frio, hoje chegou a 11 graus, ou vai chegar a 7 graus na madrugada, então é um verão que você sai só com uma roupa mais tranquila, mas de repente um vento passa e chega a 10 graus, a gente estava no meio do rio, e todo mundo ali de bloquinho de nota, e eu com meu bloquinho de nota, ali fazendo anotação, falei, gente, na universidade, a gente vê muita gente no iPad, todo mundo ali no computador, mas ainda existe o bloquinho de nota ali, né? Uma visita técnica para anotar um detalhe, uma informação. É muito engraçado que a gente vê nesse momento de transição. Então, o mundo analógico ainda faz parte, né, do nosso dia a dia. Agora, o que eu coloco no mundo analógico e o que eu coloco no mundo digital? Na verdade, essa transição, esse processo de entender, esse processo de migrar do mundo analógico para o mundo digital, ele é cheio de gargalo, ele é cheio de problema. Então, quem está na frente dessa transição, dessa transformação, certamente está vivendo e está se propondo, né, como um profissional mais atualizado e mais envolvido com a pauta BIM, com a pauta da simulação. Tá? Então, como trabalhar com a simulação? Então, a gente colocou aqui basicamente 3 pontos, na verdade, como se fosse um fluxograma, né, de como a gente propõe esse pensamento. Então, quando eu trabalho com simulação, na verdade, eu sempre falo para os alunos que o programa, o software, ele é um mecanismo, ele é um meio, ele é uma metodologia. Eu tenho que conhecer o problema. Então, qual é o problema? Eu vou avaliar o excesso de aquecimento do edifício, eu vou avaliar o consumo energético, eu vou avaliar a sombra que uma árvore faz. Qual é o problema que eu vou avaliar? Né? Então, por que eu estou usando a simulação? Qual é esse problema? No segundo momento, eu tenho que analisar com calma os resultados, eu tenho que saber que resultados eu espero daquele programa de simulação, para eu escolher um programa adequado, para eu passar para o nível 3, que é escolher a avaliação mais adequada. Então, eu não posso me afastar do programa. Não, eu adoro o Envimet, eu quero aprender Envimet, eu quero estudar com Envimet. Não, você quer avaliar a quantidade de vegetação de uma cidade, da cidade inteira, então não é adequado, é outro programa. Então, a gente tem que entender um pouco e separar o programa, que é o meio de simulação, do problema real do mundo, do projetista, né, do pesquisador, do consultor, tá? E do profissional da academia também. Tá? Essa imagem eu gosto muito, é a imagem de um projeto de uma aluna. Ela fez o projeto de um galpão de reciclagem de vidro, um galpão de reciclagem de vidro em Brasília, e ela incorporou no processo de projeto a simulação e o BIM. Então é um trabalho bem interessante, eu posso compartilhar o link para você. Inclusive ela está em João Pessoa nesse momento, a Roberta, apresentando esse trabalho, foi um trabalho bastante importante, fez em parceria com alunos do doutorado, o Thiago Góes, eu coordenei o trabalho, sou coautor do artigo, e ela, na da graduação, incorporou BIM e simulação e fez um projeto bastante eficiente, comprovadamente eficiente, né, de um galpão de reciclagem de vidro. Então ela conseguiu usar a simulação de maneira proativa, né, e ela conheceu pormenores de um projeto dessa escala. Ela queria propor uma fábrica de vidro eficiente, ecológica, e para isso ela quis usar simulação, quis usar BIM para projetar. Então é um trabalho bastante interessante, que é o que reflete essa mão na massa, né, de um projeto que ela misturou BIM e simulação. Eu posso compartilhar depois com vocês com o link do trabalho que a gente publicou. Tá? O ENCAC, para quem não está familiarizado, o ENCAC-LACAC é o Encontro Nacional de Conforto Ambiental no Ambiente Construído. É um congresso bastante renomado da área de conforto ambiental. Tá? É um congresso promovido pela ENTAC, Associação Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído. A gente já teve a honra de sediá-lo em Brasília. A gente, em 2013, salvo engano, tivemos o ENCAC Brasília. E esse ano o ENCAC é a primeira vez desde que eu virei pesquisador da área de conforto que eu não pude participar do ENCAC, graças a um bom motivo, né, eu estar fora no meu pós-doc. Esse ficou recado aí. Então, usando uma parafrase do professor Michael Bruce,
O processo de simulação envolve muitas fases antes e depois da computação. Envolve planejar, envolve modelar, avaliar, interpretar e propor soluções. É nesse momento que eu acho que a simulação ela tem uma relação muito íntima com o BIM. Ou seja, o BIM é um processo, né? Na verdade, o BIM é um software, né? Eu vejo muita gente, eu sei BIM, eu sei Revit. Não, é diferente. O BIM é um processo. Quem sou eu para falar isso perto do Alex aí, né? Que é a referência, mas assim, me arrisco a falar que há uma relação muito próxima de conceito quando eu tenho que entender que, assim como a simulação não é aprender um software. A simulação é um processo de pensar, planejar, modelar, entender problemas do edifício. Né? Então, é assim que eu vejo a simulação computacional, um potencial bastante grande de explorar problemas do edifício, de várias escalas, né? Do ambiente construído. A gente sempre usa ambiente construído, a gente usa essa expressão para significar a escala de uma casa, de um quarto, né? De um ambiente, de uma sala de aula, ou de um edifício inteiro, ou de um bairro, ou de uma cidade. Então, o ambiente construído é um pouco tudo isso. Oi. Não, e você imagina o seguinte, tem muita gente que pensa que software gera solução para tudo, né? Só que elas esquecem que para interpretar os resultados dos softwares tem que ter muito estudo, muita teoria, né, prática e tudo mais, para poder falar, sim, ele está me gerando um resultado adequado, né? Confiável. Então, nessa área de análises de sustentabilidade, por exemplo, não é pura e simplesmente pegar um modelo 3D, um modelo BIM, colocar ali e, faça uma insolação. Isso. Clica no botão do sol aí. Se você liga o botão do sol, não é bem assim. Né? Se a pessoa não tiver conhecimento de teoria, onde há necessidade de fazer a rotação em relação ao norte verdadeiro, para posicionamento, né, da latitude e da longitude exata da edificação, né, dá informações sobre isso. Estou falando em relação à insolação, mas em direção do vento, como se diz, principal, né, do vento predominante na região. Quer dizer, se a pessoa não tiver essas informações, né, e não souber nem por onde buscar essas informações, não adianta ter um software desses, né, que tem vários maravilhosos para ter esses resultados, que vão gerar resultados errados. Sim, exatamente. Lembra aquela piada do alemão, né? Foi R$1.000 o conserto, né? R$1 o parafuso e 999 para saber onde colocar o parafuso, né? Na verdade, é um trabalho super especializado, né? Não adianta, eu comprei o software, agora você apertar o botão. Não adiantou nada. Então, é um trabalho bastante complexo. Então, essas etapas, que quem discute isso, essa frase, eu acabei não colocando o nome do autor, o professor Michael Bruce é o professor da Universidade de Mainz, na Alemanha, que é o grande responsável pelo programa EnviMet, que é o programa que eu trabalho de escala urbana. Então, ele nos alerta sempre disso. Olha, no programa não é só o software que vai salvar a gente, né? Então, o processo de simulação é um processo amplo, que requer uma nova maneira de projetar, uma nova maneira de pensar o problema. Tá? Fazendo um paralelo aqui da simulação e do projeto, a gente sabe que o projeto tem grande responsabilidade, então, sobre o consumo energético da vida do edifício, né? Da vida útil do edifício, tá? Então, será que a gente tem noção de quanto o edifício gasta, de quanto o projeto gasta ao projetar? Imagina, ao projetar um edifício escolar, uma escola, ao projetar um prédio escolar, né? Quanto aquele edifício vai custar para climatizar aquela sala de aula ao longo da vida útil, né? Qual é o custo daquilo? Então, por muitos anos, a arquitetura ela tinha que lançar mão de boas práticas, muita teoria, na verdade, muitos erros e acertos, né? Muitos modelos foram desenvolvidos e a conta chegou, né? A conta chegou num mundo que a gente não consegue sustentar. A gente tem que gerar cada vez mais energia de diversas fontes, a matriz energética não dá conta, e a gente consegue hoje ter ferramentas que nos dão, então, esse outro lado, qual o consumo energético do edifício. Tá? Então, a gente teria que incorporar algum tipo de ferramenta computacional no processo atual, ou seja, de simulação. Nem que seja uma calculadora. Você está fazendo certo essa parede aí? Essa parede já saiu dos 15 centímetros lá do CAD, mágicas, aquelas paredinhas, aquelas duas linhas mágicas de 15 centímetros, né, que dá 15 centímetros de uma parede de tijolo. Não é assim, né? Então, esse modo de projetar tem que mudar. Então, alguma ferramenta computacional no processo de projeto, ela é essencial, tá? Aqui eu coloco um gráficozinho do professor Reinhardt. Na verdade, essa pessoa
Me fugiu o nome agora do... Quem mandou colocar figurinha aqui, né? O nome do autor. É o professor que escreveu o livro com o professor Lambert, é um livro de simulação. Ele resume muito bem assim, a importância do algoritmo de simulador e qual a vantagem da simulação. Porque muitas vezes é discutido isso. Não, por que não é melhor eu ir lá no prédio calcular e medir? Eu quero ir lá no prédio medir. Eu não confio na simulação, eu sou mais analógico. Eu quero lá tirar foto, entrevistar o usuário, quero medir. A diferença é que a simulação ela vai avaliar o material, ela vai avaliar o sistema, ar-condicionado, sistemas elétricos, vai avaliar o clima do lugar e vai avaliar o usuário. E a simulação vai avaliar cada um desses separadamente. Então, eu começo a entender o papel independente e o impacto de cada um desses parâmetros no edifício, né? Então, a performance do edifício, ela é uma mistura disso tudo, né? Na verdade, aqui é só uma das maneiras de interpretar esses parâmetros, essas influências, né, na performance do edifício. E a simulação ela tem o poder, já que é matemática, já que é o mundo da simulação, é o mundo da computação, eu consigo separar. E se eu mudasse esse clima? Esse mesmo projeto aqui para Curitiba, será que tem um desempenho diferente para Teresina? E se esse sistema de ar-condicionado eu colocar o mais moderno, o mais eficiente? E se o material da fachada eu mudar para esse material? Então, na verdade, é uma outra maneira de pensar e nos permite, então, jogar com soluções mais diversas e mais abrangentes. Tá? Esse é o recado da simulação. Em alguns momentos da simulação, isso é estabelecido pela ASHRAE, americana, da Associação Americana de Engenharia Mecânica. Eles separam em várias etapas, em 7 etapas diferentes. Aqui eu trouxe 3 etapas muito importantes, que eu acho que a simulação tem um impacto, inclusive é um recado da Qualiar. As meninas trabalham muito bem com algumas etapas dessas, que é a simulação no desenvolvimento do projeto, e aí a simulação está muito próxima da relação com o BIM aqui, ou seja, auxilia a tomada de decisão. Um projeto com um tipo de fachada, um projeto com 2 andares ou 3 andares, um projeto que tem uma implantação em L, implantação em U, qual é a tipo de solução que vai ajudar o projeto a ser mais eficiente. Tá? Esse estudo de alternativas é a primeira fase da simulação. A segunda fase da simulação, eu vou chamar aqui de validação do processo. É basicamente onde a Qualiar atua, né? Que é através das normas de etiquetagem, LEED, Aqua. Eu tenho já um método estabelecido. Esse método pré-estabelecido vai me dar um protocolo de regras para eu seguir e desenvolver a simulação a partir de um protocolo. A norma de desempenho, por exemplo, né? A norma de desempenho estabelece claramente um protocolo para usar alguns programas de simulação para atendimento aos critérios da norma de desempenho. Então, basicamente, é o momento da simulação que é para validação de projeto. E um momento mais otimizado, é um momento mais avançado, talvez um momento que tem uma maior relação com o BIM, que vai permitir um profissional muito especializado, vai permitir um conhecimento aprofundado do consumo do edifício. É o momento da simulação para a operação da edificação, né? Ou seja, é muito comumente usado em hotéis, aeroportos, shoppings, onde eu tenho o condomínio e o consumo mensal de energia é monitorado em detalhe. Então, a gestão e comissionamento do edifício. Então, tem que ter um projeto, a princípio, um projeto BIM, para começo de conversa, tá? Para marcar reunião, tem que ter, é BIM o projeto? Se não for, não adianta começar. Aí eu tenho que entender qual a importância desse projeto ter sido feito em BIM, para eu avaliar os pequenos detalhes. Assim, vamos mudar o tipo de janela? Vamos mudar a rotina de ocupação do edifício? Se for um hotel, por exemplo. Se a gente trocar tantos ar-condicionados por ano, a gente vai conseguir ganhar quanto de energia? Então, eu monitoro em detalhe esse tipo de processo e um projeto em BIM, nesse caso, vai me ajudar na compatibilização das mudanças, né, com toda a minha cadeia de profissionais envolvidas no processo de comissionamento e gestão de edifício. Então, são as etapas, uma do início, que é do desenvolvimento de processo, de projeto, uma do meio, que é a validação por métodos já consolidados, e uma do final, com o processo de gestão e comissionamento. É como eu separo essas etapas da simulação. E é importante também ter em mente que, quanto mais cedo eu incorporar essa mudança, mais economia eu tenho de energia do edifício. Então, quanto mais tarde, esse gráfico mostra basicamente aqui as fases do projeto, né, desde os primeiros desenhos aqui, né, o primary design, até a fase de operação. Ou seja, se eu vier com o processo, com a mudança do projeto, incorporando as soluções que a simulação me deu, utilizando as minhas versões do meu projeto BIM cada vez mais atualizado,
eu consigo ter uma economia. Se eu deixar fazer uma reforma depois do problema feito, eu tenho que incrementar muito mais dinheiro para eu conseguir ter aquela economia. Basicamente, o gráfico mostra claramente que quanto mais cedo eu propor novidades e interferir no meu projeto, mais economia eu vou ter no consumo energético, tá? Qual eu falo desse recorte no começo da aula? Na verdade, estou falando do recorte sustentabilidade, pensando num edifício que consome menos energia, bem dentro da pauta dos net zeros, né? Dos near zero building, são edifícios que gastam menos energia no seu consumo e na sua vida útil, tá? Então, alguns prós e contras da simulação. Em resumo, a simulação vai me dar mais precisão, vai me dar um menor custo, comparado com outros métodos mais tradicionais, né, de medição, de equipe de campo, a possibilidade de variar mais parâmetros, eu vou ter um menor grau de subjetividade, ou seja, o computador ele vai agir ali como critério objetivo, eu vou otimizar meu tempo, né, alguns programas podem trabalhar de madrugada, eu posso deixar simulando a madrugada, então eu vou ganhar tempo, e eu vou ter a comprovação, ou seja, tem um relatório técnico que o programa vai me dar, comprovando que o edifício ele é eficiente. Alguns contras, né? Requer treinamento, assim como o BIM, né? Na verdade, aquela curvinha de aprendizado. A gente teve na Universidade de Brasília, há uns bons anos atrás, 2011, se não me engano, a Autodesk foi dar um treinamento de Revit para os professores. Eu participei dessa primeira turma, e foi bem interessante, né? A experiência que a Autodesk teve com o NB, explicar a importância de ter esse atraso, né, o atraso no aprendizado para depois a gente avançar e ter se incorporado como modus operandi. Então, o treinamento, assim como no BIM, na simulação. Eu vou ter que me preparar, uma mudança de concepção, uma mudança de raciocínio, logo depois eu vou deslanchar. Então, o treinamento pode ser um ponto negativo, mas é um ponto natural de aprendizado. É como aprender um novo idioma. Então, eu não vou aprender alemão e sair falando alemão em um ano. Tem um colega alemão que fala que em alemão você nasce sabendo, você morre estudando, né? Então não adianta. Qualquer linguagem nova, assim como a simulação, assim como o BIM, ela requer um treinamento. Isso é um ponto contra, mas é a realidade. A complexidade, são programas muito complexos, muitas vezes. A tradução deles, eles são simplificados para serem colocados na lógica computacional, mas certamente a complexidade deixa de ser um problema. Contra, não um problema, né? Mas é um contra. O acesso à base de dados às vezes é muito complicado. Aqui eu deixo uma crítica, que enfim, não é minha, né? Uma crítica às empresas, que são as grandes organizadoras dos vários programas de simulação. Então, cada empresa quer lançar a mão de um produto novo, então os programas não são compatíveis, as bases de dados não têm a mesma terminologia. Então, a gente tem um problema nesse momento importante da simulação para várias áreas, né? De ventilação é um mundo, de iluminação é outro mundo, termoenergético é outro mundo. Então, tem uma grande variedade de bases de dados que é um problema para a gente. A análise dos dados é um contra, porque, na verdade, ela requer um profissional muito capacitado. Aqui a gente estava falando no começo da nossa conversa aqui. Na verdade, eu preciso de alguém que saiba olhar o lugar do parafuso. Né? Eu não quero só alguém que me fale qual é o parafuso. Então, análise de dados, nesse momento, é que vai requerer um profissional bastante preparado. E a linguagem, que é uma nova linguagem, né? É como um novo idioma. Então, se dar conta de aprender um novo idioma, a linguagem da computação. Tá? Então, quais seriam as qualidades ideais de um profissional simulador que a gente enxerga? Alguém curioso, né? Alguém que tem conhecimento prévio. Isso aqui, especialmente, eu falo para meus alunos que querem aprender uma simulação em um curso de especialização de 1 ano. A gente tem um curso de especialização na UNB, que é um curso EAD chamado Reabilita. Eu tenho muitos alunos que se apaixonam pela simulação e querem aprender. Eu quero muito aprender VMesh. Eu posso usar agora na minha monografia? Quanto tempo para acabar a monografia? Faltam 3 meses. Não. A resposta é não. Tem que ter conhecimento prévio para mergulhar na simulação. Então, aproveita, estuda um pouco, aí sim você vai se dedicar a aprender mais para simular. Então, buscar um conhecimento prévio, não estou falando do programa exatamente, estou falando da área de conhecimento. Então, quem quer fazer análise solar, por exemplo, tem que entender a relação da latitude e longitude, né, norte verdadeiro. Minimamente esse conhecimento geográfico vai me ajudar a ter uma leitura crítica. Falar, se eu estou aqui, eu estou no hemisfério sul, e essa hora está vindo muito sol de sul, está errado. Esse sol está no lugar errado, o sol tem que vir de norte. Então, esse conhecimento prévio é fundamental para o profissional de simulação. Senso crítico, né? Fundamental senso crítico, né? Muitas vezes você vai clicar lá muito rápido no botãozinho, não atualizou, aí vem a cidade da Alemanha lá. Eu estou falando do Envimet. O Envimet é um programa da Alemanha.
Aí, se eu colocar muito rápido lá, a cidade cadastrada é Basel, lá na Alemanha. Não é Brasília. E aí? Eu tenho que ter noção do clima de Brasília. Eu não posso olhar assim, gente, olha, a vegetação aqui, nesse setembro, vai chegar a menos 10 graus. Brasília esfriou esse ano. Não, não é. Brasília, em setembro, é quase igual a Teresina. Só que Teresina ganha, né, ainda. Assim, é 40 graus. Então, se eu olhar 10 graus, se eu olhar menos 10 graus, tá muito maluco o programa. Se eu olhar 10 graus, tá errado, né? Eu tive, Caio, em Teresina recentemente no Bean Day, eu escutei falar que tem um apelido, Terehel, é isso mesmo? É isso aí, Terehel, é um apelido. Tem Teresina, tem o verão, tem 2 estações, né? É o verão e o inverno. Esse semestre, então, aqui, eu tenho a minha família quase toda mora lá, e meu irmão mora em Cuiabá, que disputa com Teresina, qual a pior, né? Aí aqui o grupo dos primos aqui no WhatsApp é muito engraçado. Hoje deu 41 aqui deu 43. Não, a sensação térmica é 45. É uma briga para quem vai ser a mais quente. Olha só. Então esse senso crítico em relação ao clima, por exemplo, é fundamental para trabalhar com simulação. Ter paciência, porque a primeira vez vai dar errado, a segunda vez às vezes vai dar errado, a terceira também vai dar errado. Então a paciência é fundamental para fazer, refazer. O retrabalho para a simulação é o trabalho, né? É retrabalho. A proatividade, então, assim, olha, parei aqui agora, eu preciso de um programa, eu preciso de um banco de dados novo, eu preciso colocar lá o plugin da minha luminária precisa, quero colocar a luminária certa, ir lá no banco de dados, lá da Philips, pedir lá, olha, que preciso do banco de dados desse LED, modelo tal, para colocar no meu projeto. Então, a mesma aventura que a gente passa no BIM, também a gente passa na simulação muitas vezes, então a proatividade é fundamental. O investimento, na verdade, tem que investir, é uma área de especialização. Eu falo para os alunos em sala de aula, eu dou aula de conforto térmico. Eu falo, gente, a simulação aqui não é para todo mundo. A simulação é para quem for trabalhar como a Qualia trabalha. É como o ambiente eficiente trabalha. São outras amigas de Brasília que trabalham com análise ambiental. É um mundo de consultoria técnica especializada. Então, eu sei que de vocês aqui, de 40 alunos, 10% vai virar consultor especializado. Então, para vocês aí, é importante fazer um PIBIC na área, né, fazer uma pesquisa na área, comprar um programa, começar a entender um programa, baixar o programa. Então, é uma área especializada. Tá? Então, o investimento é importante, mas também não é para todo mundo. Tá? É para o pessoal que vai se dedicar a esse mundo da simulação. E a capacitação contínua, porque o programa muda todo ano, a versão muda todo ano, e cada ano tem um plugin novo. Né? Essa semana eu recebi uma ligação de um aluno do Rio de Janeiro falando, professor, eu não consegui achar aquele botãozinho que você falou na aula do EnviMatch de colocar o clima. Eu falei, porque a versão mudou. A cada 3 meses eles mudam a versão e o botãozinho de colocar o clima muda de lugar. Então, a capacitação contínua é fundamental para quem vai começar a brincar com a simulação. Tá? Qual programa escolher? É uma dúvida de todo mundo. Né? Eu vou começar por onde? Eu quero um Alex, maravilhoso. Eu quero um BIM com um pacote de simulação incluído. Eu aperto um botão, tomo um café e quando eu acabo, tá lá o predinho verde se ele está ecológico, vermelho se ele está reprovado. Né? Esse não existe. Né? Tem que falar a verdade, esse não existe. Né? Os plugins estão aí cada vez melhores, entrando nos programas, mas a grande questão é as empresas e os centros de pesquisa que têm feito a simulação, têm feito a ciência da simulação, eles se especializam demais em algumas áreas, não conseguem conversar. Né? Então, um problema grave que a gente está vivendo é a falta de interoperabilidade desses programas. Tá? Agora, basicamente, a gente fez uma parceria com a Qualia, o grupo de pesquisa CICAC, né, junto com as meninas da Qualia. A gente entendeu algumas características dos programas, a licença, operabilidade, tempo de simulação, tipo, dado climático, com a integração, com a escala de atuação, né, e alguns parâmetros de resultados, térmico, lumínico, acústico, ventilação, CO2 e consumo de energia. E aí, isso, a gente fez uma tabelinha, 3 tabelinhas, na verdade, esses aqui de termoenergia, a gente fez basicamente aqui, colocando o Dyna Builder, o Energy Plus, CRU, né, o próprio programa, que é o algoritmo de cálculo do Dyna Builder, mas ele próprio, né, o Energy Plus. O Big Ladder, na verdade, o Big Ladder tem um software livre, que é dentro do Euclid, que ele também usa a plataforma do Energy Plus. E o programa FI, que é o programa alemão de análise do material, da materialidade da camada, né, uma análise mais profunda da umidade, da termodinâmica das fachadas, por exemplo, do edifício.
Então, a gente colocou aqui, se você quiser pedir para a Júlia tem essa tabelinha em alta resolução, ela me ajudou a fazer, então ela pode te passar. Então, a gente tem algumas características aqui, e aí os códigos estão mostrando se o programa ele é gratuito ou não, se ele tem operabilidade ou não, se ele está integrado ou não, né? Então, assim, o ZenBuilder, por exemplo, o ZenBuilder está integrado com o BIM, né? Não está integrado, eu consigo importar, e aí importando eu consigo fazer a simulação. O grande recado é, será que a modelagem está correta, está adequada, está redondinha? Então, se tiver, eu tenho uma chance de integrar. Se não tiver, eu tenho que remodelar. Então, é um grande problema dessa falta de integração entre os programas. Tá? Caio, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. De leigo mesmo, né? O que significa uma boa qualidade no BIM para chegar nesse software e ele poder responder bem ao software? No caso do Revit, que é o que eu mais conheço, né? O que eu tenho que fazer no Revit para gerar um modelo que fique adequado a uma boa análise dentro de um Design Builder, por exemplo? Entendi. Pronto, excelente pergunta. Vamos lá. Acompanhando meus alunos assim, na faculdade de arquitetura, né, vejo muitas vezes o jeitinho brasileiro atrapalhar a boa modelagem no BIM, né, no Revit, por exemplo. Então, vamos lá, a família de parede de alvenaria, né? Aí eu estou lá da família de alvenaria, aí eu não não observei qual é a densidade daquela alvenaria, porque ela é exatamente do meu tijolo lá, tijolo 9 centímetros que eu vou usar na minha casa, junto com a cerâmica, camada cerâmica 1 centímetro. Tá? E aí eu utilizei o banco de dados brasileiro, lá ou no caso americano, não sei, o banco de dados do Revit, e o ZenBuilder tem o banco de dados europeu, que é feito por um grupo de arquitetos de Londres, pegaram os americanos, é uma parceria americana, Estados Unidos, Inglaterra. E aí eu corro o risco de construir o meu edifício com características geométricas muito semelhantes ao projeto, porque eu já estou usando a família adequada, só que parâmetros termodinâmicos muito diferentes, como a densidade de um tijolo, usando uma cerâmica aerada, sei lá, uma cerâmica muito mais leve do que a que vai ser construída. Nessa hora, o parâmetro térmico, que é o que o ZenBuilder vai dar de saída, vai dar, por exemplo, olha, o projeto está confortável. Ou então o projeto, a transmitância foi baixa, deu 2.1, e o máximo é 2.3. Passou. Só que eu não me dei conta de que eu estou usando exatamente o material com a densidade adequada, que é o material da BNT. Então, para mim, o grande gargalo é não ficar usando o material que acha que está parecido, que já está dando certo, e sim fazer o projeto com a materialidade o mais adequada possível. Né? Na verdade, o ZenBuilder ele vai ser até menos exigente em relação à formalização do que o Revit. Por exemplo, a área. No ZenBuilder, a área do cômodo, ela vai avaliar de eixo a eixo a parede. Então, se eu errar ali 5 centímetros de um ponto ou outro, tudo bem. Ele vai avaliar o centro do ambiente para avaliar o conforto. Agora, se eu errar a materialidade, se eu errar a densidade, ele não vai entender, ele vai entender de um jeito e vai me dar um resultado muito ingênuo e eu vou sair dando aquele resultado como a verdade absoluta. Então, em resumo, eu acho que o grande gargalo é essa modelagem não estar com a materialidade adequada. Por exemplo, lá no Revit tem uma ferramenta chamada Space, que ela é muito parecida com a ferramenta Room. Então, para quem usa o Revit na área de arquitetura, deve ter utilizado o comando Room com bastante frequência para criar as áreas internas, né, as áreas privativas, dá o nome do ambiente e gera a área do ambiente, mas ele também gera volume. E o comando Room ainda consegue vincular informações como, por exemplo, nomenclatura de materiais de piso, teto e parede. Mas ainda com a limitação de não conseguir buscar essas informações dentro do quadro de materiais e eu ter que escrever essa informação. Né? Já no comando Space, ele é muito, muito parecido com o comando Room na sua execução, mas as características das propriedades do comando do Space são exatamente as características térmicas e elétricas e de luminotécnica. Né? Então, eu posso aplicar essas informações no Space lá. E, normalmente, ele é considerado na face da parede. Então, eu determino os meus limites nas faces da parede, do piso, e eu que determino se vai ter no teto ou no forro. Né?
O Design Builder, por exemplo, ele consegue reconhecer esse space, ele consegue reconhecer as informações que estão estão presas, né, dentro da configuração de um space, ou simplesmente isso não faz a mínima diferença? Não sei te responder. Na verdade, é a experiência que eu tenho de importação que ele não reconhece, tá? A princípio, porque eu não tenho certeza se o projeto foi feito no Space, eu não tenho esse domínio do Revit para te falar se foi feito. Mas, a princípio, quando eu abri no Design Builder, se você abrir a propriedade lá, Component, não tem nada referente à materialidade. Por isso que eu te falei que é o gargalo mais importante. Sabe, você abrir parede lá... Ele consegue ler as propriedades físicas e térmicas dos materiais que foram gerados no Revit? Não consegue, é isso que eu tô falando, não consegue ler. Só que eu não tenho certeza se o programa, se quem modelou no Revit, colocou no lugar certo essa propriedade. Ele acabou incorporando as paredes de default do próprio Design Builder, entendeu? E a parede de default é uma parede super isolada de Londres. Então, esse é um problema que eu percebi. Agora, eu não tenho segurança para saber, não. A pessoa tinha colocado... quem usou o Revit modelou com precisão, e aí ele perdeu a informação. Eu não lembro se esse arquivo que eu abri tinha as informações e foram perdidas, ou sequer... Simplesmente, eu abri o Design Builder e nenhuma parede estava adequada. Nenhuma parede tinha mudado. Ele assumiu o default do Design Builder. O próprio Design Builder coloca o forro e coloca uma cobertura além do forro. Então, se eu tenho que indicar no Design Builder se essa cobertura ela é um sótão, né, tipo, ela é utilizada ou não, porque a arquitetura tradicional de Londres utiliza isso como sótão. Ele fala, não, isso é a camada de ar, é só o forro. Então, essas mudancinhas pequenas, parecem pequenas do projeto, elas implicam num retrabalho e, de qualquer forma, eu prefiro remodelar dentro do Design Builder. Porque esse é um gargalo. Então, eu não conheço uma modelagem adequada. Essa pode confiar, tá? Eu tenho essa resposta para te dar. Mas eu acho que a Milena, que tem estagiário que trabalha e faz essa importação, pode dar essa resposta. Se tiver um fórum, de repente, a gente pode elaborar essa pergunta para ela, com o estagiário que tem aberto um Revit bem feito, né, com o dado correto da parede, abrir o Design Builder e falar assim, deu certo. Né? Então, assim, a princípio, o que eu tenho feito basicamente de importação é aproveitar a geometria para eu ganhar tempo. Então, a geometria está pronta e aí eu coloco as paredes, refaço as paredes do meu projeto. Como eu trabalho com pesquisa, as paredes que eu utilizo são paredes mais genéricas, então é fácil de avaliar. Eu comparo concreto com tijolo cerâmico duplo, com tijolo cerâmico isolado. Então, essa preocupação construtiva, né? Minha preocupação é muito mais termodinâmica, para entender o desempenho de uma parede comparada. Entendeu? Eu não convivo com esse problema real no meu dia a dia. A minha preocupação é exatamente falar aqui para o pessoal, principalmente no caso dos usuários do Revit aqui, né, porque eu não sei como isso funciona no ArchiCAD e nos demais softwares, por isso que eu não consigo questionar, mas sobre a parte de Revit eu consigo ter essas informações com mais facilidade, é da gente ter uma solução mais adequada, né? Porque assim, é sabido que o Design Builder é um software que é aceito pelas certificadoras que tem no mercado, né? Então, Procel, LEED, Aqua, né? Todas elas aceitam os resultados provenientes do Design Builder. Legal. O Design Builder lê IFC. Então, eu consigo gerar isso em qualquer software BIM, Revit, ArchiCAD ou algo parecido, e aí o Design Builder vai fazer a sua leitura. E aí, a gente então está tendo que ter uma análise sobre a questão da interoperabilidade. Não é da questão de se o Design Builder pode ou não pode trabalhar com informações BIM, e sim se o BIM que ele recebe, né, ele recebe todas as informações e vai trabalhar com todas as informações que ele possui. Então, se ele tem uma boa interoperabilidade ou não. Né? E até mesmo a gente saber se não é perda de tempo fazer determinados passos dentro do Revit por não conseguirem essa interoperabilidade. Eu digo isso porque algumas semanas atrás, a gente falou sobre estrutura, né, aqui, estrutura em BIM, e alguns passos que eram desenvolvidos no desenvolvimento de estruturas dentro do Revit
se mostraram totalmente desnecessárias frente à utilização de outros softwares de estrutura em BIM, que poderiam fazer tudo isso de uma forma mais prática, rápida. Então, qualquer coisa que fosse feita em Revit para aquilo seria inútil, era perda de tempo. Então, por isso que é importante a gente visualizar aqui e comentar sobre esse assunto. E aí eu me coloco à disposição para qualquer tipo de teste que vocês queiram fazer em relação ao Revit, para realmente falar para o pessoal depois, se olha, o Design Builder lê esse tipo de informação, o Design Builder aceita esse tipo de informação, o Design Builder não lê esse tipo de informação. Nossa, isso é excelente, Alex. Acho que a Milena vai super topar. Eu também sou super curioso disso, porque assim, como eu trabalho com modelos simplificados, né, como arquétipos, então assim, é um ambiente muito pequeno, eu modelo em 10 minutos. Então, assim, essa busca de um projeto, um shopping center, né, então até uma escola, um projeto mais complexo, eu não lido. Mas a Milena tem essa experiência na empresa, e a Júlia, elas vão topar sim, porque é uma dúvida nossa. E aí é bom você ter a sua segurança e falar, esse modelo foi feito assim, tá completo, a parede é para estar assim. E aí a gente abre e faz esse bate-bola, e acho que é um bom feedback, né, com a nossa expertise para conseguir dar essa resposta. E o que você falou ainda há pouco bate também com um papo que eu já tive com a Júlia e com a Milena há tempos atrás, onde há necessidade de uma remodelagem, né, de uma criação em cima do material que está sendo entregue. Quer dizer, vocês recebem um material que está todo inteiro, está todo completo, mas não é utilizado. Vocês têm que refazer com as condições que vocês podem por conta do software. Não tem como e foi bem falado por você. Muitas vezes é mais simplificado. Eu uso menos informação. Então, às vezes, um projeto, em algum momento, eu posso salvar como, falar assim, ó, até aqui já dá para começar a simular. Né? Eu falo muito com os alunos, assim, eu posso simular muitas vezes antes do projeto finalizado. Tem soluções como assim, definir implantação, definir alguma materialidade, já tem respostas importantes. Até para me guiar em novas soluções. Acabou o último acabamento, aí sim vai simular. A simulação não é só esse teste de valeu, passou na norma ou não passou na norma. Ganhou a etiqueta A ou a etiqueta E. Né? Então, a simulação ela vai me dar respostas ao longo do processo. Então, certamente, essa resposta, essa dúvida ser checada, vai ajudar muito o profissional que trabalha com esses dois mundos aí, da modelagem BIM, né, do processo BIM e da modelagem na simulação. Legal. Vou colocar o desafio para a Milena. A tarefa para casa para a Milena vai ser essa. Com certeza. Vamos passar. Tá. Então, só achar mais uma tabelinha aqui. A gente fez essa tabelinha também dos programas mais voltados para microclima, que é um pouco do que eu trabalho, basicamente, são mais voltados para essa área de microclima urbano. Então, o EndNet está aqui, é o programa alemão que eu comentei. O Rhino 3DM, na verdade, a gente está usando o Rhino 3D como a grande plataforma que incorpora outros algoritmos como Honeybee, né, como Ladybug, dentro da seara do ecossistema de simulação dele, do Rhino, né, que eu quero falar. O ANSYS é um modelo de simulação de ventilação. O ANSYS é bastante robusto, muito importante, um dos mais respeitados programas de CFD, análise de fluido de ventilação. E o Autodesk CFD é bastante preciso também, bem semelhante ao ANSYS, que trabalha com a análise de fluido de ventilação. E para fechar, é um outro mundo da simulação, é o mundo da iluminação. A gente tem alguns programas bem importantes, como o Ecotext, na verdade, foi descontinuado pela Autodesk, né? Então, talvez eles voltem, mas a princípio o Ecotext não está funcionando como era no passado. O Relux, um programa de simulação bastante simplificado para simulação estática, ou seja, simula dias específicos, não simula dinamicamente, tá? Assim como o Dialux, muito semelhante também. Acho que a diferença deles é que o Dialux é um pouco mais barato, tem algumas simplificações, é bastante utilizado. E o Diva, também é uma plataforma do Rhino. Quem organiza, quem é o responsável pelo Diva é o professor Reinhardt, do MIT, aqui em Boston. Ele é o grande responsável pelo laboratório de desenvolvimento do Diva. É gratuito, enfim, ele tem essa virtude de ser gratuito, mas é muito menos friendly, muito menos simpático ao usuário convencional, como o Dialux e o Relux são. Tá? Então, Caio,
Desculpa, o Ecotec, eu estou vendo inclusive aqui que você está com um gráfico de operabilidade, né, com 3 joinhas, né? Mas tem um problema sério sobre a questão da certificação, né? Porque ele é um dos softwares que as certificadoras não aceitam, né? Não aceitam, é verdade. Na verdade, assim, para radiação e iluminação, ele não aceita. Inclusive, eu acho que a gente podia atualizar essa tabela falando disso, né? Que é uma pergunta bem clássica, tipo, é aceito nas certificadoras, né? Porque, na verdade, ele tem um erro muito grave quando vai para o hemisfério sul. Ele tem um banco de dados importante do hemisfério norte. Quando vai para o hemisfério sul, tem uns erros crassos de radiação. Tem um erro muito feio. Então, a imagem é muito bonita, é muito rápido para ser feito, né? Então, assim, a operabilidade aqui está quase como, eu não sei, acho que a gente queria traduzir como fácil de usar, tá? Nesse sentido. E aí acaba que ficou fácil de usar, ficou essa palavra bonita, operabilidade, mas o que você comentou é muito mais operável, né, do que fácil de usar. Então, assim, ele é fácil, bonito, simpático, mas o dado é errado. Então, isso é grave, tá? Só que a motivação dele enfim, não é para fazer para o mundo inteiro. Você tem que ter um arquivo climático preciso. E o nosso problema os dados de radiação de muitos arquivos climáticos em cidades brasileiras são falhos, tem dados vazios. Então, a falta de arquivo climático completo, correto no Brasil, fez com que a gente tivesse esses erros no passado da Ecotec. Hoje em dia, o professor Lambert, lá da UFSC, no site dele, no site do grupo de laboratório do LabE, coordenado pelo professor Lambert, tem uma série de arquivos climáticos corrigidos, feito pelo professor Roriz. Então, são arquivos climáticos muito mais consolidados que conseguem sanar um pouco desses vacilos do programa. Então, essa má fama dele fica com esses erros de radiação. Mas o programa é fácil de usar. Os arquitetos adoravam, né? Os alunos mexiam. Rapidamente você consegue ter um mapa de radiação e numa escala do edifício, numa escala do bairro. Então, tem essa facilidade, mas tem esse problema. Basicamente, hoje a gente trabalha com Relux, Dialux e Diva para iluminação. Bem, então, Alex, acho que é isso. Esse era o meu recado inicial, assim, mostrar um pouco dessa panorama. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, não sei quanto tempo a gente tem mais. Não, a gente está tranquilo. Você lembra do Green Building Studio? Ele também ele tem algum comentário a fazer dele? Olha, eu lembro dele, mas qual o programa que ele oferece, o Green Building Studio? Eu não lembro mais do programa. É o IS? Porque, assim, o Revit, ele vai gerar, depois que você alimenta o modelo com as informações físicas e térmicas dos materiais, coloca ele bem localizado, né, na latitude e longitude, na orientação certa por conta do norte e tudo mais, a gente de imediato vê aquela questão da insolação como um dos resultados do Revit, né? Pô, interessante, né? Só que a gente tem como aplicar isso, gerar, na verdade, um arquivo de extensão GBXML. Então o Revit exporta essa extensão GBXML, que é exatamente Green Building XML, que é lido, então, no Green Building Studio. E ele fazia, eu me lembro que ele fazia como se fosse um infravermelho do prédio. Entendi. Mostrando áreas quentes e áreas frias, com aquelas tonalidades de cores que vão variando de cores do vermelho para o azul. Para o azul, né? Sim. E ele fazia esse teste. E dali, claro, né, a gente tinha uma orientação de repente, fazer mudanças do próprio projeto de arquitetura, né? Sim, sim. Aplicar mudanças para a melhoria do projeto de arquitetura. Mas eu só me lembro disso em relação ao Green Building Studio. Já o Ecotec, ele era mais potente. E aí me fez lembrar, inclusive, de um outro problema sério que é gerado no Revit, principalmente na área de iluminação, de luminotécnica. Voltando ao Command Room, quando o Command Room e o Command Space, quando eu aplico informações de luminotécnica, de quantidade de lumens, de lux, que um ambiente precisa ter de acordo com a regra, então eu falo que o ambiente A precisa ter, sei lá, 395 lux. O ambiente B tem que ter, sei lá, 485 lux. Ótimo. E eu consigo, então, colocar luminárias dentro do projeto, dentro do Revit. Ele analisa se ele vai atender ou não essa regra, dizendo se vai atender ou não. Isso o Revit faz. Tem muita gente que não sabe disso. O Revit faz isso. Né? Só precisa saber como fazer. Né? Mas gera uma informação que acaba sendo errado, porque se eu tiver um ambiente com uma meia parede, uma parede de vidro,
a informação de iluminação de um ambiente, ela reflete, ela implica na informação de iluminação do outro ambiente, e vice-versa, elas cruzam. Sim. E o Revit vai fazer a leitura exclusivamente dentro dos ambientes. Ele não vai interpolar as informações. E isso é levado para o Ecotec. Então, o Ecotec, ele analisa com os ambientes sendo ambientes separados, e não com ambientes integrados. Isso era outro problema que o Ecotec tinha. Entendi. Tá. Em relação à primeira pergunta sua, do Green Build Studio, eu lembro, na verdade, eu já tinha lido sobre isso, que o Green Build Studio, na verdade, é uma simplificação do Ecotec. Então, aquela análise dele de radiação, aquela análise de infravermelha que você comentou, é uma informação importante. Se você tiver modelado com a materialidade correta, com as cores corretas, ali basicamente é quanto de radiação aquelas superfícies estão recebendo. Essa informação é muito valiosa para um país frio, né? Então, assim, é muito antenada com a agenda deles aqui, quem está inventando esse programa. Então, se o projeto está recebendo essa carga de radiação, isso é positivo. Menos radiação para poder conseguir guardar essa radiação. Então, assim, a gente tem que ter, primeiro, a lógica inversa. Muitas cidades do Brasil, a gente tem a lógica, na verdade, o país mais tropical, o excesso de radiação é um problema, né? A gente tem que reduzir a captura de radiação. Então, assim, é uma mudança de raciocínio, e muitas vezes a escala de radiação é totalmente diferente. Se você tem ideia, por exemplo, a gente tem aqui 2.000 lux para o Brasil. 2.000 lux para o Brasil, chega na porta da janela, né, ilumina o ambiente inteiro. Se eu colocar 2.000 lux dentro, essa radiação que vai vir dentro de um facho de iluminação desse, vai esquentar meu ambiente. Tem que a Alemanha, no dia mais claro da Alemanha, 2.000 lux vai chegar no espaço externo, lá fora. Para a gente vai chegar dentro da sala, entendeu? O nosso céu é muito maluco, é muito claro no Brasil. Então, a escala do Green Build Studio, a escala do Autodesk, do Ecotec na época, é uma escala tão errada, tipo que, por exemplo, o azul que fica lá para eles é um azul que para a gente seria já ruim. Não tá pouco isso aí. Tá ruim para a gente. Esse pouco para a gente é muita radiação. Então, a mudança de escala faz com que a legenda default de alguns programas não tenha uma tradução para o clima tropical, o clima de Brasil. Tá? Então, esse é um gargalo, e eles não têm mexido muito no arquivo climático correto, preciso, para cada cidade ter informação real. Né? Claro que para uma fase inicial de projeto, isso vai ajudar muito. Se um projeto em L ou em U, né, uma implantação mais curva, uma implantação com mais um andar, menos um andar, o impacto da sombra na vizinhança, uma torre na outra torre, tudo isso é muito válido, esse entendimento inicial. Agora, o relatório final, da etiqueta A, da etiqueta E, né, da norma de desempenho, requer um conhecimento mais aprofundado e tem que ter uma noção do arquivo climático. Por isso, o Design Build é tão valorizado, porque ele usa o Energy Plus, e o Energy Plus tem essa precisão, né, de usar o arquivo climático e dar uma simulação de resultado por hora. A cada hora, se eu quiser a cada meia hora, eu tenho um resultado. O dado calculado preciso por meia hora. Então, esse nível de detalhe vai demandar um projeto detalhado. Né? A gente está perto de chegar nessa interoperabilidade BIM, simulação, com alguns programas que estão mais avançados, como o Energy Plus. O Energy Plus está muito avançado, é muito consolidado, é muito antigo. Então, falta só essa conversa, assim, as agendas deles coincidirem, né? Tipo, as empresas têm organizado com as empresas, enfim, o Energy Plus é o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Eles têm que ter uma relação mais amistosa para conseguir fazer com que esses programas conversem mais e nos deem dados mais confiáveis, né? Como a gente tinha comentado no começo da conversa. Caio, sobre aplicativos para fazer essas análises, você conhece alguns? Por exemplo, eu gostaria de saber se existe alguma coisa que a gente possa fazer teste de calorimetria mesmo. Isso, inclusive, é uma pergunta particular, porque é uma necessidade minha por conta do meu mestrado. Eu vou fazer isso em nível de cidade. Então, eu estou fazendo os estudos de calorimetria na questão do SIM, do City Information Model. Legal. Tendo uma modelagem de uma cidade. E a ideia é que faça de Brasília, né? De a gente ter Brasília em 3D. Legal. Você conhece o professor Gustavo Batista? Oi? Você conhece o professor Gustavo Batista, lá da Geociências? Não. Não conheço. Você tem que conhecer o trabalho dele. Tem que pegar uns drones com ele lá, uns mapas de satélite. Tem um trabalho de ilha de calor de Brasília maravilhoso.
Nossa, vou precisar, porque a gente vai fazer isso, inclusive, junto do governo aqui do GDF. Não, ele é um contato ótimo. Se você quiser conversar, ele é ótimo de aula online. Ele é meu parceiro do Reabilita. Ele dá aula comigo no mesmo curso de especialização que eu comentei. E ele dá aula exatamente sobre isso. Tem um trabalho de ilha de calor. Assim, o aplicativo não tem. O que tem hoje é uma simplificação. As câmeras termais, a Flix, por exemplo, ela lançou agora uma câmera mais simplificada. A gente tem no laboratório uma câmera dessa, grande, ela custou mais de R$100.000, pra ter ideia. Faz 5 anos que a gente comprou essa câmera. Está lá no laboratório da UNB, lá no LaSUS, laboratório que eu faço parte. E aí, depois, a gente tem uma mesma câmera com uma precisão muito parecida que está R$1.000, entendeu? 5 anos depois, o negócio de 100 mil foi 1.000. E aí você pluga no iPhone, assim, e aí sai em tempo real o mapa térmico, né? É uma câmera termográfica maravilhosa, de alta precisão. Não com escala de cidade, porque a motivação das câmeras é muito mais análise de edifício, análise de fonte térmica, se a janela está escapando ar ou não, se a janela está resfriando ou não, porque a pauta é a pauta dos países ricos, né, que esfriam. Então a pauta é o contrário da nossa, né? Eles querem guardar calor. Então é a cabine do avião, sabe? É a análise muito específica. Para análise urbana, a câmera é mais cara e a nossa proposta agora, inclusive, a gente está solicitando agora no edital da UNB a aquisição de drones acoplados com câmeras termais para fazer trabalho de ilha de calor e um trabalho de paisagem noturna, que é importante, né? Essa paisagem noturna da cidade, o aquecimento da cidade. Então, com a mudança climática, a gente tem problemas de calor urbano à noite, né? Então, essa é a ilha de calor. Então, tem uma área bastante grande. O aplicativo, eu tenho um pouco de receio da simplificação, porque como a gente conversou hoje, e você sabe disso, não é simples, não é fácil. Então, traduzir no aplicativo, ainda mais no aplicativo gratuito, eu vou perder tanta informação que sai do mundo da academia, sai do mundo da pesquisa. Talvez no mundo mais prático, né? Eu lembro que a Siemens lançou, há muitos anos atrás, eu tinha no celular com uma precisão muito alta, um sonômetro, que é como se fosse um decibelímetro. E eu tinha um decibelímetro correto, aprovado pelo Inmetro, um sonômetro, que é o nome adequado, e eu fiz a calibração. E o da Siemens era muito bom, muito preciso. E ela descontinuou. Então, assim, ela fez algum teste, era muito perfeito do celular, você tinha uma qualidade de som perfeita, e logo ele parou de funcionar. Um outro que a Júlia comentou, a Júlia é doutora em iluminação, né? Ela vai falar melhor do que eu. Tem um específico de iluminação que eles ficaram brincando com os alunos, tem uma qualidade boa, mas se você operar errado, se você colocar o celular com 5 graus curvo, já errou a medição. Então tem todo um processo também de meteorologia, não meteorologia, né? Esqueci a palavra. A ciência da medição, esqueci agora. A ciência do Inmetro, né? Tipo, eu tenho todo um raciocínio diferente do aplicativo. O aplicativo é para ser uma coisa simplificada, fácil, né? Dinâmica, e às vezes o dado a ser pesquisado ele vai demandar outro raciocínio, né? Muito mais um double check, uma análise mais aprofundada. Então, não é que eu não conheça os aplicativos, aliás, não é que eu não acredite nos aplicativos, eu não conheço porque o meu lado da pesquisa é outro, né? De mais a fundo de alguns problemas e não nessa análise mais rápida. Talvez para o profissional que está no mercado tem interesse em conhecer, mas a minha dica é dar um passo além, assim, tipo, especializar em alguma coisa e, claro, fazer análise crítica também do aplicativo. E vento, Caio? Tem alguma coisa para vento? Olha, para vento, eu consigo... Tem um aluno meu, engenharia, ele conseguiu bolar uns programinhas usando uns sensores bem baratos, comprou na China por $1 e conseguiu bolar uns sensores interessantes. Agora, o mais barato que eu tenho hoje é um aparelhinho qual é o nome da marca, gente? Da Instruterm. É um multímetro que mede, foi R$200 mais ou menos, ele mede luz, né, vento, temperatura e umidade. Então é um aparelho fácil de manusear, simples, com bateria fácil de ser alimentada, e ele consegue ter esses 4 parâmetros. Então é um multímetro da Instruterm, é bastante interessante, com velocidade do vento. Agora, o dado do vento é um dado muito difícil de medir, porque eu tenho que medir velocidade e direção ao mesmo tempo. Então, no laboratório, a gente improvisou até uma biruta. A gente chama biruta, a 1,20 m.
feita com papel, feita com tecido, para poder nos dizer a orientação e nos direcionar a medição, né? Agora tem aplicativos de ventilação para medir velocidade, não para medir direção. Então não é como é que fala? É uma lógica do túnel do vento, né? Para analisar problemas de quem tá motivando ventilação são os furacões aqui nos Estados Unidos, né? Eles querem saber intensidade de vento para problema, para catástrofe. Não é a qualidade do vento. A renovação do ar que não existe. Aqui o edifício é hermético, é fechado, né? Assim, o nosso país, que é o vento para ventilar o ambiente, é outro raciocínio. A gente não tem a preocupação que eu vejo mesmo é pelo aspecto de esforços de estrutura, né? Tem um prédio em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, ele está sendo construído, ele vai ser o maior prédio da América Latina. Eu visitei esse prédio, eu visitei ano passado. E assim... São duas torres essas, né? Oi? São duas torres. São duas torres. E se não fizer um estudo sobre o impacto dos ventos naquele prédio, né, pode gerar problemas. E aí, recentemente, eu vi tem os estudos digitais, né, onde é simulado via software a questão dos ventos, né? E também, claro, o estudo no túnel de vento, onde fizeram a impressão 3D do prédio, e aí colocaram para o túnel de vento mesmo, né, sendo aplicado no prédio. A pergunta está no modelo digital, né, se você conhece algum aplicativo, algum software que faça essa análise de vento em cima de um modelo BIM. Ah, tá. Na verdade, o programa SolidWorks, você conhece o SolidWorks? Sim. Ele é modelo BIM. E dentro da lógica do ANSYS para ventilação, o ANSYS ele interpreta o cenário, né? Ele interpreta os esforços da ventilação a partir do arquivo climático importante, ou seja, eu coloco o dado e eu importo o SolidWorks no modelo. Então, eu tenho o modelo SolidWorks e aí eu tenho a análise de ventilação. É o mais próximo que eu conheço dessa análise. Tá. Que a Autodesk tem, na verdade, um ambiente chamado Autodesk Labs, um laboratório de aplicativos da Autodesk. Ele lança, de vez em quando, alguma ideia e coloca lá para a gente poder testar, né? E depois ali ele toma a decisão se vai trabalhar isso de forma comercial ou não. E eu me lembro que ali no Autodesk Labs eles lançaram, tempos atrás, aí já tem bastante tempo, tá? Anos, né? Alguns aplicativos para Revit que funcionavam nesse aspecto de vento. Entendi. Para poderem serem trabalhados. Eu não me lembro de cabeça aqui o nome dos aplicativos. E nem se eles existem mais, né? Mas a Autodesk tinha essa preocupação, né? Não, era só saber se você conhecia ou não, porque uma da coisa... Da Autodesk tem o CFX Autodesk, né, que um aluno meu usou no mestrado, mas para analisar qualidade do ar de hospitais, então, assim, numa escala bem da arquitetura, bem do ambiente interno, né? Mas ele tem uma precisão e certamente ele tem interoperabilidade com o Revit. O próprio CFX, acho que mudou de nome, mas a princípio era CFX da Autodesk, interno, né? Eu tenho que modelar o cenário. A grande problema para mim, né, que trabalho com conforto térmico, é que a análise de vento, dentro desse universo de esforços de ventilação, ele não se preocupa com a temperatura do ar. Então, na verdade, é o dado do vento com velocidade, com direção, e perde o aspecto que eu me preocupo mais, que é o dado do vento como recurso ambiental para a renovação do ar, para a qualidade do ar. Então, são análises diferentes. Então, no meu grupo de pesquisa, quem trabalha com ventilação é o professor Gustavo Salles. Ele é um cara que foca no CFD, que é outro mundo, né? É o mundo de simulação para ventilação. E aí, certamente, ele tem essa... inclusive, a aula dele é interessante, tem uma análise daquele Burj Khalifa, né, do prédio mais alto do mundo, acho, não sei se ainda lá em Dubai. Tem uma análise de simulação com as cores bastante enfáticas lá, do desenho do prédio feito para evitar o excesso de gasto estrutural. Então, toda a sua silhueta, né, toda a sua aerodinâmica pensada em prol da ventilação. E é uma imagem bem bonita, assim, do Burj Khalifa todo colorido, mostrando exatamente as curvas atenuadas com a forma do edifício. Então, é um processo de projeto com simulação desde o início, né? Não é assim, eu quero esse projeto, testa para mim, tudo de vento. Não.
É um projeto que ele foi mudado usando o software para conseguir otimizar recurso ambiental e conseguir ser o Burj Khalifa, né? Altíssimo, e conseguir estar estável parado lá. Lembrei do nome, era Autodesk Vasari. Vasari, famosíssimo. Ele foi continuado, não? Vasari foi muito elogiado. É aí que tá, não sei se ele foi descontinuado. Eu lembro. Quando a gente recebeu o evento em Brasília, o ENCAP 2013, a gente teve uns workshops do Fênix, que era de ventilação, do Vasari, os alunos deram esse workshop. Então, assim, teve uma discussão em cima disso, assim, mas é muito essa área da ventilação, é outra expertise, tá? É o que eu sei, eu falei só onde eu sei da atuação dos programas, mas é uma expertise bem interessante. O Vasari foi muito elogiado. Agora, dentro do universo Rhino, eu tenho ouvido falar do Butterfly, não sei se você já ouviu falar, que aí dentro do Grasshopper é um aplicativo bem da linguagem Grasshopper, totalmente diferente de análise de ventilação. É o que eu estou me aventurando agora no mundo Python. Acabei de entrar no Google e descobri que a Autodesk tem um chamado Autodesk Flow Design, que mostra exatamente... É o CFX. É a nova versão do CFX. Esse é o nome, Flow Design. Ele está validado. Olha, só pelas imagens aqui, eu fiquei boquiaberto sobre os estudos do fluxo de vento nos prédios. Muito legal. É impressionante. E é fora e dentro, é bem interessante. Legal. Bem, Caio, obrigado, valeu mesmo pelo papo. Era isso que a gente precisava, né, ter informações, né, do que tem aí no mercado, do que as pessoas podem buscar de referência, podem ter apoio. A gente comentou aí de limitações, né, que envolvem o próprio Revit, né, e limitações dos softwares, né, de análise, né. Claro que isso aqui é um buraco sem fundo, né? Tanta coisa para ser estudada, tanta coisa para ser vista, tanta coisa para ser pensada e até mesmo ser criada. Tem tanta possibilidade a partir disso que a gente está conversando, né? Que aí fica uma dica para os fabricantes de softwares, né? Se prepare. Vamos levantar essa bandeira, né? Tem muita coisa a ser pensada, a ser desenvolvida em nível de tecnologia de software somente na área de sustentabilidade, né? Sim. É muita coisa mesmo. E olha que a gente nem falou aqui de, por exemplo, os softwares da Bentley, né? Que também tem bastante material bem cascudo para isso aqui, né? Para essa área de sustentabilidade. Sim. Vamos ver se na segunda fase do BIM-Talks o pessoal da Bentley vem falar para a gente sobre isso. Seria bom. Aí eu vou me inscrever para assistir, para fazer perguntas. Fazer minhas críticas. A gente está nesse nosso encontro, a gente está com um delay muito grande, então vai ser difícil de ter aqui as perguntas do pessoal. Esse material vai ficar gravado no canal do YouTube, então para as pessoas poderem ver posteriormente. Né? Tem como é que se diz? Todo o material gravado para o pessoal ver quantas vezes quiser e aproveitar e disponibilizar, né, compartilhar isso para quem quiser. Pergunta, tem como fazer esse material que você tem, você pode gerar um PDFzinho para a gente distribuir para o pessoal? Claro, manda agora. Pode Joia. Então, o pessoal que está na internet, saiba que quem fez a inscrição, né, no BIM-Talks vai receber então do Caio aí esse material em PDF, como se fosse um e-bookzinho. Isso. E no final eu coloco minha rede social e podem me perguntar em outro momento, que eu puder ajudar e responder, fica ótimo. Ótimo. Então, coloca aí os seus contatos para o pessoal te encontrar, caso precisem aí de suporte e apoio nessa área como consultor, né, na área de sustentabilidade. Tem a Qualia, né, também, né, da Júlia e da Milena, aqui em Brasília, e o Caio, claro, né, como um dos fundadores da Qualia. Né, você tem ele aí na apresentação, teus contatos, Caio? Como? Você tem na tua apresentação seu e-mail? Sim, tenho sim. Vou passar. O último vou colocar no PDF. Eu acho que está aqui em algum momento da apresentação. Pode deixar, eu vou colocar na capa, eu coloco o meu e-mail e meu rede social para a pessoa me achar. Tá bom? Tá. Então, beleza. Então, pessoal,
Hoje seria considerado o último dia do Mintox nessa primeira fase, mas, como eu falei, a gente vai ter o Fernando Márcio fazendo a apresentação dele, a conversa com a gente ainda sobre sustentabilidade. Ele vai falar sobre a tese de doutorado dele nessa área. Então ele vai ficar para a semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, ok? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Caio, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelo ensinamento. Valeu pelo convite. Que você para todo mundo, para mim também. Aprendi bastante contigo hoje. Valeu. Falou, obrigadão, um abraço. Um abraço, tá? Até mais. Boa noite a todos. Tchau, tchau.